Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar pintando uma roupa. E durante o vídeo, enquanto eu vou pintando, eu vou também dando dicas a vocês que podem ajudar na hora de vocês colorirem as roupas dos personagens de vocês. Então eu fiz aqui esse desenho da minha personagem e a gente vai colorir hoje esse capuz que ela tá usando. Vamos começar aqui criando uma camada para a gente começar a fazer essa pintura. Então aqui a gente vai pintar esse capuz, porque ele tem mais tecido e fica melhor de eu explicar para vocês, porque é um tecido maior. Vindo aqui no pincel, eu vou pegar esse pincel aqui de tinta dura, que eu acho melhor de trabalhar com ele. Agora vamos para a seleção de cor. Independente de qual cor for que você for utilizar na pintura do desenho de vocês, eu sugiro vocês escolherem primeiro uma cor mais clara, porque depois você vai precisar de cores mais escuras para fazer a contornação, para dar profundidade à roupa do personagem. Então é bom você sempre começar com a cor mais clara de base. Então aqui nós vamos pintar todo o capuz com essa cor mais clara. Você pode usar o pincel em algumas áreas em que a lata de tinta não pega. Com a lata de tinta é bem mais rápido, então eu uso ela na maioria das partes. Daí depois nesses cantinhos em que a lata de tinta não pega, você pode vir corrigindo com o pincel. Depois de tudo preenchido, agora nós vamos voltar na camada e criar uma camada acima. Daí a gente vai apertar em cortar, que é para a tinta não passar, ficar só entre essa camada de baixo que a gente fez. Então aqui a gente corta e agora a gente vai dar um pouco mais de profundidade à roupa da personagem. Então a gente vai escolher uma cor que fique um pouco mais escura do que a gente pegou. E a gente vai acrescentando as sombras na roupa. Então aonde você ver que tem sombra no tecido, você vai pondo essa cor mais escura. Para você ter uma noção de onde colocar essa cor mais escura, é só vocês colocarem elas nesses lugares aqui, ó, onde fica mais escondido do tecido, e também nas pequenas drobas que a roupa faz, ó. Como vocês podem ver, as roupas ela tem umas drobinhas. Então nessas pequenas drobas vocês também podem colocar cores mais escuras. Essas cores escuras vai dar um toque a mais no desenho de vocês. Ali na primeira camada eu coloquei uma cor mais escura nas partes em que eu achei que ficava mais escondida. Então ali aquela parte do capuz tinha um pouco mais de escuridade, porque ficava escondido detrás da personagem. Então essas áreas eram um pouco mais escuras do que essas outras que a gente vai fazer agora. Nessas outras partes aqui, eu vou usar uma cor um pouquinho mais clara que a outra. Essa cor é só um pouquinho mais clara do que a outra. Então agora nós vamos acrescentar aqui essa cor nas dobras. Então aonde você ver que tem uma droba, você vai pondo essa cor. Uma dica é vocês virem nas linhas. Onde tem a maioria dessas linhas, perto da linha costuma muito ter um pouco de sombra, então isso vai te guiar. Aqui ó, eu tô colocando mais onde eu vejo que tem sombras. Exemplo, você vai onde você acha que tem escuridade. Aqui ó, debaixo do capuz, tem uma pequena drobazinha. Então aqui nessa área tem muito tecido, então com certeza vai ter um pouco de sombra. Então eu coloquei a cor ali, porque pra mim tem muita sombra ali, então eu coloquei pra dar profundidade. Aqui embaixo do tecido do capuz tem muitas dobras, porque o tecido ele tá drobado, porque ele é um tecido um pouco grande, então ele fica com essas voltinhas ali no final. Então, para as dobras ficarem mais visíveis, eu também passei essa cor lá. Uma dica, se você desenha com o dedo e não tem caneta para digitalizar o desenho, nessas partes em que o tecido ele é mais longo, às vezes quando a gente passa a tinta, provavelmente sai meio torto. Tem alguns lugares que você pode usar, exemplo, a ferramenta do Ibis Paint, que vai deixar mais reto e vai ficar mais bonito na sua pintura. Agora nós vamos usar a técnica do vídeo anterior que eu ensinei para vocês, que é desfocar essas partes em que a gente fez o contorno. Com um desenho assim, feito só o contorno, para muitas pessoas já tá bom. Mas eu gosto sempre de passar um pouquinho de desfoque, para não ficar uma pintura tão dura. Então eu vou vir com o pincel de desfoque e vou passando aqui, ó, em todas essas áreas em que a gente passou a tinta. Terminei de passar o desfoque, ficou bem mais melhor. Agora eu vou vir aqui e vou criar uma camada nova.
Essa camada vai ficar abaixo do que a gente estava pintando, porque nesta camada eu vou fazer uma pequena iluminação com ela. Agora eu vou escolher uma cor. Eu vou pegar aqui um roxo quase rosa. Vou pegar essa cor aqui, que é um pouco mais clara do que o tom base que a gente utilizou de base na pintura do capuz. Então eu vou aqui mudar o pincel para o de aerógrafo normal. Aqui eu vou pegar e vou passar nessas áreas aqui mais do meio. Não vai causar muito efeito porque essa cor é bem próxima da que eu usei de base. É só mais para dar um pouquinho de iluminação e deixar mais claro nessas áreas aqui do meio. Agora, para terminar aqui, a gente vai pegar essa cor roxa e vai vir passando só em algumas partes. Vou passar só aqui, ó, perto do capuz, e aqui nessa área que eu acho que tem um pouquinho mais de escuridade. E aqui nesses lugares. Daí, nós vamos voltar aqui na camada e vamos mudar ela. Vamos adicionar esse filtro aqui de sobrepor. Aí vai ficar bem mais diferente, a cor ela vai ser modificada. Vai ficar bem assim, ó. Daí eu vou diminuir só um pouquinho para não ficar muito forte essa cor. Depois de fazer isso, agora a gente vai criar outra camada. Desta vez vai ser acima de todas as que a gente já fez. Vamos aqui escolher uma cor um pouco mais escura do que a gente utilizou ali detrás do capuz da personagem. Vamos acrescentar essa cor aqui na parte de trás para deixar mais escuro aqui. Eu não vou passar essa cor em todo esse espaço aqui. Só vou passar aqui onde tem mais sombra do pescoço da personagem. Então eu vou vir também passando aqui, ó. Nessas partes de baixo onde são mais escuras. Então eu vou passar só um pouquinho sem cobrir toda a tinta que a gente colocou. Agora vamos para a parte de iluminação da roupa. Então a gente vai pegar e vai nas camadas e vamos criar uma camada nova acima de todas as outras. E daí nós vamos cortar essa camada e vamos colocar um filtro nela. Clica aqui nesse nome normal. Vai aparecer para vocês essa tela aqui. Eu vou colocar o filtro de adicionar. Agora eu vou aqui pegar uma cor um pouco mais rosada. Agora eu vou trocar o meu pincel pelo de caneta de desvanecimento. Mais ou menos isso. Bem, esse pincel aqui que eu vou utilizar pra gente tá fazendo a iluminação do capuz da personagem. Esse filtro de adicionar, ele muda um pouco o tom da cor que você escolhe. Esse filtro deixa a cor um pouco mais iluminada. Então, a cor ela muda um pouco. Como vocês podem ver aqui, eu escolhi uma cor mais rosada e aqui, com o efeito, a cor ficou um pouco mais esbranquiçada. Então, na hora de escolher a cor, você tem que olhar qual fica melhor no desenho de vocês. Porque tem algumas cores que mudam quando você põe um efeito. Essa daqui, por exemplo, ela mudou e ficou mais esbranquiçada. Então, com essa cor, eu vou vir passando somente nas laterais do capuz. Onde tem essas linhas aqui, ó, eu vou vir passando também, que é para dar luminosidade ao capuz. Então, em todas essas áreas aqui, eu vou vir colocando para dar um pouco mais de profundidade no tecido da roupa da personagem. Se caso você não souber usar esse filtro direito, você também pode pegar só uma cor um pouco mais clara, que é a cor base que você usou para a pintura do capuz, e você pode usar essa cor mais clara para fazer esse contorno, que é para dar o brilho aí e deixar com um efeito mais legal na roupa. Então você também pode fazer isso caso você não souber usar esse filtro. Tem um vídeo aqui no canal que eu postei faz poucos dias que eu ensino sobre esses filtros e ensino também a fazer iluminação. Então se vocês puderem assistir, vai ajudar vocês bastante. Agora vindo aqui na camada, eu vou diminuir ela só um pouquinho, vou deixar no 92%, só para tirar um pouco da luminosidade um pouquinho. Aqui eu vou voltar de novo nas camadas e vou criar uma nova camada acima. E vou cortar, só que essa vai ficar uma camada abaixo da outra que a gente fez a iluminação. E agora eu vou pegar uma cor bem mais escura. Essa cor a gente vai passar por cima de todo o capuz, que é um roxo assim, ó, bem escuro. Daqui eu vou pegar o pincel de aerógrafo normal e vou acrescentar outras cores. Então eu vou pegar aqui esse roxo quase rosa e vou passar em algumas áreas aqui nessa área de baixo, ó, onde eu quero que fique com um pouco mais de luz, e aqui também perto da área do capuz. Vou reforçar mais um pouquinho aqui embaixo, essa cor.
Agora nós vamos vir aqui na mesma camada e a gente vai modificar ela. A gente vai colocar o filtro de multiplicar. Daí ela fica com esse efeito aqui, ó, meio transparente. Só que como ficou muito escura a camada, a gente vai diminuir a opacidade dela para que fique mais claro, ó. Tá vendo que ficou mais escuro? O capuz estava bem mais claro e quando eu coloquei o filtro ele ficou mais escuro. Para não ficar escuro demais, eu vou pegar aqui a borracha e vou pôr ela no aerógrafo normal, porque assim ela vai apagar menos. Então eu vou apagar essa área aqui de baixo, que é onde eu quero que venha um pouco de luminosidade e também um pouquinho ali em cima no capuz. Então eu só vou apagar esses dois cantinhos e deixar o resto com a iluminação, porque eu acho que ficou mais legal assim. Então agora eu vou criar mais outra camada, desta vez acima de todas. E eu vou colocar aqui a opção de adicionar. Vou colocar o filtro de adicionar de novo. E agora vamos mudar de pincel. Agora eu vou estar pegando o pincel de tinta dura. E a gente vai colocar uma cor ainda mais clara que a anterior. Que é para dar um pouco mais de luz em algumas áreas. Então eu vou passar só em alguns cantinhos. Eu não vou contornar todo o capuz porque a gente já fez isso. Então eu vou colocar só aqui, ó, nessas áreas de onde eu quero que a iluminação venha. Eu acho que essa cor ficou um pouco forte demais, então eu vou diminuir a opacidade da camada, deixando ela ali mais ou menos no meio, para não ficar tão forte a cor. Eu vou passando essa cor mais nas bordas aqui do capuz, ó, que é onde pega mais luz. Nas ferramentas maiores, que é mais complicado, eu uso essa ferramenta aqui, ó, que eu vou tirar agora, porque agora eu não vou precisar mais dela. Essa ferramenta me ajuda muito porque tem alguns locais que quando o espaço é muito grande, a linha fica um pouco tortuosa. E com ela eu consigo fazer a linha mais reta. Eu uso muito essa ferramenta, principalmente em tecido maior como esse daqui. Aqui para te ajudar na hora de fazer o brilho da roupa, eu sugiro você usar o pincel no tamanho mais pequeno e usar também a borracha ao seu favor. Aqui nessa borda mais de baixo, eu fiz o brilho um pouquinho mais grosso. E daí, como eu passei o pincel, fica algumas falhas. E daí eu vou consertando essas falhas com a borracha, como eu falei pra você. Vou passar também um pouquinho desse brilho aqui nessa parte de cima do capuz, porque eu acho que vai ficar legal colocando iluminação. Terminando de fazer isso, nosso capuz está quase pronto. Só falta pintar esse detalhezinho aqui de cima do capuz, que eu vou escolher a cor dourada para colocar ali em cima. Então aqui nós vamos na camada e vamos criar uma camada nova pra gente colocar a cor base. Camada criada, agora a gente vai aqui na lata de tinta pegar a cor base, que vai ser uma cor amarela. Usando a lata de tinta, agora a gente vai colocar essa cor base aqui na barra de cima do capuz. Depois de colorir todo esse espaço, agora a gente vai criar uma camada nova, que é pra gente começar a dar cor a essa cor base e deixar uma cor mais dourada. Então aqui eu vou criar uma camada nova e vou cortar, que é pra só colorir essa parte em que a gente pintou embaixo. Então aqui eu vou pegar uma cor um pouco mais escura do que a anterior. Vou pegar esse aqui, meio alaranjado, ó, que fica bem aqui na paleta de cor. Vamos passar essa cor só em algumas partes, aqui embaixo e aqui também nessas laterais. Então a gente vai passar aqui. Depois de passar a cor, a gente vai vir com o pincel de desfoque e vai passar, que é pra tirar essa barra aqui que fica, ó, pra formar um degradê entre as cores. Agora, pro degradê ficar mais uniformizado, a gente vai pegar o pincel de aerógrafo normal e a gente vai vir com essa cor mais escura e vai passar um pouquinho assim, ó. Depois de feito o degradê, vamos criar uma camada nova e colocar o filtro de adicionar. Vamos colocar aqui o filtro. Vindo aqui na paleta de cor, a gente vai pegar um tom de amarelo um pouco mais claro. Com o efeito de adicionar, o amarelo ele vai ficar mais brilhoso, então a gente vai vir passando só mais nessas áreas aqui do centro. Agora nós vamos trocar o pincel de aerógrafo por esse pincel aqui. Daí agora nós vamos utilizar essa ferramenta Bezier, por conta que essas áreas aqui são um pouco mais longas. E para a linha ficar mais reta, eu vou estar utilizando essa ferramenta aqui do Ibis Paint, ajudar muito. Então nessas áreas aqui mais largas,
eu uso essa ferramenta e nessas outras áreas aqui eu venho somente com o pincel. Então eu não preciso usar a ferramenta aqui nesse espaço. Então a gente vai, ó, contornando com essa cor mais clara, que é para dar um pouco mais de iluminação aqui nessa parte do capuz. Para finalizar agora, vamos criar uma camada e vamos pegar uma cor branca para a gente fazer o brilho do dourado. Então a gente vai usar a cor branca para estar fazendo este brilho. Eu vou colocar mais aqui nessas áreas do meio, então eu vou colocar ali no meio e também aqui nesse pingentezinho que tem no meio do capuz, que é onde fecha. Depois de feito isso, a pintura do capuz está finalizada. Sempre que eu termino de fazer a pintura, eu gosto de colorir a linearte com a cor referente à que eu usei para fazer a pintura. Então aqui, para essa parte dourada, eu peguei um amarelo, uma cor quase laranja, e essa cor quase laranja eu vou passar somente aqui nessas áreas do dourado. Já a outra parte da linearte, eu usei uma cor roxa, um pouco mais escura do que as cores que a gente utilizou para fazer a pintura. E esse foi o resultado final de como ficou a pintura do capuz. Espero muito que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.